a gente organiza esses elementos num quadro e os quadros numa página com um objetivo, né? A gente vai contar essa história para o leitor e a gente quer que o leitor leia numa ordem específica. Então é nossa responsabilidade, como eu falei, organizar esses elementos para que o leitor não se confunda demais e que, se for para ele se confundir, seja o seu objetivo como artista, como criador daquela história. Toda vez que a gente lê uma obra de novo, ou assiste um filme, ouve música, que seja, você está tendo uma nova experiência com aquela obra. Mas você, como observador, como a pessoa que vai fruir dessa obra, já não é mais a mesma pessoa. Você muda. Todo dia a gente muda, a gente evolui, aprende, enfim. Então, cada vez que você retoma e relê uma obra, você já não é mais a mesma pessoa. E isso acontece com o autor também. O autor que desenhou uma história 15 anos atrás não é mais o autor que ele era, é outra pessoa. Aliás, que bom, né? O ideal é que seja, o ideal é que a gente mude e evolua na vida. Só não pode mudar para pior, né? E quando a gente vai reler uma obra, você pode ter uma nova experiência, uma nova interpretação de acordo com a sua maturidade e repertório. Então, por mais que você tenha essa experiência de fazer um quadrinho e você plantou um monte de sacadinhas lá no meio, se as pessoas não sacaram de primeira, não tem problema, porque isso pode gerar novas leituras e a cada nova leitura vai ser uma experiência mais interessante. E a gente não controla o leitor. Por mais que a gente tente orientar o olhar do leitor através das páginas, né, a gente não controla o ritmo dele, a velocidade dele, nem a atenção e o foco. A gente pode usar as técnicas, usar os nossos recursos para potencializar a forma como ele vai entender o que a gente quer dizer, mas não é garantido. Bom, você apenas indica o caminho e sugere o trajeto, né? Sugere as coisas. Então, existe o que o autor quer dizer e o que o leitor recebe. Se não existe uma possibilidade dessas duas entidades, né, o autor e o leitor, de conversarem e exporem suas considerações, cada um pode ter a sua própria experiência. E é legal, né? Tipo, não quero dizer que uma obra tenha que ter uma só interpretação que é a correta. Eu acho que o legal é quando a coisa é muito múltipla. E tem, claro, quadrinhos que são muito simples, muito básicos de ler, né? Tipo, você pega uma história tradicional da Turma da Mônica, ela é bem direta ao ponto. Tem alguns recursos de metalinguagem às vezes, mas relativamente é uma história simples. E você tem obras, às vezes, sei lá, tipo coisa do Alan Moore, por exemplo, que são super complexas e cheias de coisas doidas que às vezes você lê e não entende. Mas tudo bem, né? Bom, então, o que aconteceu comigo e que vai pegar o gancho para eu levar vocês para a próxima parte aqui da nossa conversa? Reeditar é uma coisa que acontece poucas vezes. Tá? Reeditar, eu estou pensando o que significa esse termo. Você pegar uma obra que já existe e você fazer uma nova edição dela. Não é só reimprimir ou republicar do jeito que ela é. Ela passa por um novo processo de reflexão, de raciocínio, por uma nova diagramação às vezes. E às vezes você, ao repensar a sua obra, você fica com vontade de mexer nela, de mudar. E não sei, talvez vocês que são desenhistas também possam me dizer se vocês já tiveram vontade de pegar uma obra antiga e redesenhar tudo, reescrever tudo. Geralmente isso daí não acontece comigo. Eu acho legal que nossas obras sejam um registro do nosso percurso como autores e artistas, como seres humanos. E se a gente ficar sempre revisitando a obra, tipo redesenhando, porque agora eu sei melhor perspectiva, vou desenhar de novo, agora eu sei melhor anatomia, vou redesenhar de novo, você vai estar sempre patinando no mesmo lugar. E talvez, que é o pior, sempre reforçando a mesma mensagem. Então, essa ideia de reeditar e repensar me levou a redesenhar. Eu estou planejando para esse ano, 2020, se der tudo certo, cruzem os dedos, vai dar certo. Eu quero lançar um livro chamado Parte de Mim. Essa é uma imagem promocional, mas não é certeza de ser a capa ainda. O que eu vou fazer com Parte de Mim? Eu vou reeditar as histórias antigas do meu comecinho de carreira da série Pieces. Tá? Então assim, em 2004 eu criei essa série de quadrinhos independentes que falam sobre o cotidiano de uma forma poética, que tem várias lacunas, que a ideia é colocar o leitor para refletir sobre essas lacunas.
Então aí de 2004 para cá a gente já tem mais de 15 anos de criação dessa série. Estou até aqui com a Pieces número 2 na minha mão, essa é de 2009, e é de onde saiu a história que eu vou analisar com vocês. E é um projeto que é para celebrar esse aniversário de 10, 15 anos, e eu quero trazer não só as histórias antigas de Pieces, como também histórias inéditas. Se vocês já viram, né, vocês acompanham meu canal, tem uma série que se chama Revisitando Pieces, e são vários vídeos que eu falo sobre a experiência de ter criado essa série, a importância que ela teve na minha carreira, as propostas, né, autorais que ela tem. Então vai culminar nesse livro Parte de Mim, que é meio que um fechamento de um ciclo para mim como autor. No meio dessa reedição, de revisitar o meu material mais antigo, eu percebi que algumas das HQs antigas não faziam mais sentido para mim hoje. E eu acho que pra gente pegar e revisitar um trabalho das antigas, ela tem que ter um bom motivo para isso. Não é só para atualizar o traço, isso para mim é só virtuosismo. Mas tem algumas histórias que eram um desenho tão cru, tão bem velho mesmo, tipo uma estética que eu já não uso mais, né? E eu achei que era interessante revisitar e ver o que eu faria com aquela mesma ideia de história, ou seja, atualizar a forma, mas não a mensagem, né? A mensagem estava lá. E tem algumas histórias em que eu atualizei a mensagem. Eu alterei o texto e eu acho que é para ser mais adequado ao Mário Cal de agora. Eu, como autor hoje, não concordo com certas coisas que estão nos meus quadrinhos de 15 anos atrás. E é bom, né? Porque mostra que a gente evolui com o tempo. Essa história que está na nossa pauta de hoje, ela é da Pieces número 2. E a reflexão toda é em volta de como a gente leva essa página de 2005, uma história que se chama Reason, né, em inglês inclusive o nome da história, e o redesenho dela que se transformou nessa página aqui. Essa página eu fiz em 2019, tá? Tanto o lápis quanto a arte final dela. E, bom, a nossa reflexão aqui, o que eu vou falar para vocês sobre narrativa, usando como base aquela introdução básica, né, que eu acabei de falar no comecinho do vídeo, é a gente perceber como que é a mesma história, só que ela é completamente diferente, e não só por causa do desenho. Então vem comigo que a gente vai analisar essas duas histórias em quadrinhos que são a mesma, mas não são a mesma, tá?